Ok, gente, agora o segundo vídeo, a estrutura de repetição para até. Se bem que nós já utilizamos essa estrutura de repetição, né? O para até é quando você sabe quantas vezes vai repetir. Você já sabe disso, né? Então, aquele problema da tabuada que a gente falou na semana passada, nós sabemos que vai ser de 1 a 10. Então eu não precisava usar um while, não precisava. Ao invés do while, né, você pode usar o for. Né? Então aqui vocês vão ver, é o mesmo slide. Esse slide é o mesmo da semana passada, tá certo? Mas ao invés do while tem aqui, ó, né? Aqui tem while n menor que ou igual a 10, faça, né? O correto é menor que ou igual a, né? Pode parecer estranho, mas esse é o correto, né? Pelo menos na gramática antiga da minha infância. Não sei se hoje, né, a gramática mudou. Mas vai começar de t igual a 1, de n igual a 1, vai começar de n igual a 1, aí o t é o número da tabuada que você quer, né, fazer. Uma solução alternativa é o para até, ó, certo? Você já sabe que serão 10 vezes. Então, para c recebe 1, c menor ou igual que 10, c igual a c mais 1, que seria, esse c, ele faz o papel do n aqui, ó, né? Ao invés de n, você vê que aqui está tendo n, recebe n mais 1. O para até, ele tem a vantagem que o compilador, pelo menos qualquer compilador minimamente decente, né, ele não deixaria você escrever um comando para sem fazer o acréscimo, né, da variável que é contadora. Tem que fazer o acréscimo. O while, o que pode acontecer? Você pode esquecer, né? Você pode se esquecer disso, né? Então, e aí cai num loop infinito. Se for um programa muito grande, às vezes é difícil de localizar onde que está o problema, tal, né? Então, o para, né? Ele para até, você só consegue fechar o comando mesmo. O compilador não te deixa fechar esse comando se você não fizer a incrementação. Por isso que você pode até falar assim, mas não é redundante ter tanta opção, né? Se eu posso fazer com o while, né? O while substitui esse para até. Mas muita gente, quando sabe o número de vezes que vai ser repetido, prefere o para até, né? Porque aí não tem perigo de esquecer algum contador. Porque muitas vezes você usa vários contadores dentro de um while, né? Principalmente quando é um while dentro de um while, né? Pensa num exemplo que eu dei num vídeo atrás, né, que foi multiplicação de matrizes. Você vai multiplicar duas matrizes. Então, enquanto você não terminar as linhas da primeira, e para cada linha, enquanto não terminar as linhas da segunda, é um while dentro do while, tá certo? Aí você diz que são comandos aninhados, né, como se tivesse, porque o ninho, né, dentro do ninho tem o ovinho, né, ou dentro do ovinho tem o passarinho, aí vem a mãe, né, dá a comida, né, então dentro do passarinho vai ter a comidinha, entendeu? Um dentro do outro, né? Vocês podem até ter vários, né? Aí um exemplo de vários seria, esse aqui é o número que eu vou ter que ligar mais tarde, né? É um serviço de atendimento ao consumidor. Que seria matriusca, né? Matruska, eu não sei se chama matruska. Matroska, né? Matroska, né? O que é a matroska, né? Matroska é uma boneca russa, né? É uma dentro da outra. Você pode guardar uma dentro da outra. Olha só que legal, ó. E você pode ter vários whiles aninhados, né? Então, se você esquece de incrementar um dos contadores, aí fica muito difícil, né? Por isso que muita gente, se pode usar o para, né? Até ao invés do while, prefere, tá certo? É preferível, porque o problema é se você esqueceu de incrementar um contador em algum dos whiles dentro de while. Então, assim, justamente para reduzir esse problema, é que o para até ele é muito útil, certo? Ele é até recomendável, sempre que você souber quantas vezes, use o para até, por segurança, e principalmente se você tem a repetição dentro de repetição, né? Dentro de um for
aí você não vai poder colocar um outro for, você tem que colocar um while, aí tudo bem. Mas se você puder colocar um for dentro de outro for, é melhor, tá? Então, no caso das matrizes, multiplicação de matrizes, o melhor seria for dentro de for. Pedir para o usuário dar a dimensão das matrizes, né? Porque já que a matriz é input, então você sabe quantas linhas e quantas colunas, né? Você teve que entrar, né, com ela, então você sabe quantas linhas, quantas colunas. Então, for dentro de for, aí nesse caso, é mais seguro do que o while dentro de while. Apesar que é possível fazer o while dentro do while, né? Mas a questão é você se esquecer do contador. Foi até por causa disso que esse recurso foi criado, né, nos compiladores, né? Pelo que eu me lembre, o Fortran no seu comecinho não tinha isso não, tá? O Fortran ele mexe com label goto. Label é um endereço de memória, você não precisa saber qual é, né? O computador é que vai, né, alocar. Na hora que ele compila o seu programa, ele vai alocar um endereço de memória. Vai dar um endereço de memória. E o goto é um comando para você voltar para aquele endereço de memória, tá certo? Então, o label goto é uma coisa assim mais primitiva ainda do que faça enquanto, né? Ou enquanto faça, mais primitiva, né? O problema é você ter label goto e não sai dali. Aí você tem que se lembrar sempre do seu contador. Porque mesmo no começo, né, quando eu programava em Fortran, você tinha que colocar loop dentro de loop, repetição dentro de repetição, às vezes assim, umas 3, né, uma dentro da outra. Então, se esquecer de um contador era uma coisa assim fatal, você não sabia o que estava acontecendo, né? Eu nem me lembro qual que era o recurso para parar o programa na época. Eu acho que era desligar o computador e iniciar de novo. Eu não sei, não me lembro, né? Faz muito tempo, né? Então, o Paraté é o seguinte, você inicia o contador, ele chegou no limite, né? Menor ou igual a 10? Não. Então, ele continua aqui, avança o contador. Aqui já é garantido, tá? Esse avanço contador é garantido. Inicia seria isso aqui, ó. Você inicia com 1. Então, o 1 é menor que ou igual a 10? Não. Então, o que ele vai fazer? Ele vai executar a ação. E depois, né, ele vai fazer C recebe C mais 1. Tá certo? É um pouco maluco aqui, mas o compilador ele vai pegar esse comando e vai garantir que isso aqui vai ser iniciado, vai verificar, é menor que ou igual a 10? Não. Aí ele vai executar isso aqui. Depois é que vem isso aqui. O compilador ele se encarrega de traduzir, né, essa sintaxe assim, para uma tradução de máquina. Tá? E máquina certo, é goto mesmo, label goto, tá? O C++ permite label goto. Ele permite, tá certo? Eu uso label goto no C e C++. Eu uso, tá? Porque às vezes tem uma situação que eu tô dentro de um loop que está dentro de um loop e tal, mas nada daquilo me serve mais. Eu quero pular e ir para o final do programa, tá? E faço. E o C++ tem label goto. Eu não acho que o Java tenha, eu não acho que o Python tenha, porque, né, é a filosofia de programação de hoje em dia, que você não pode usar ponteiro, que você não pode usar label goto, tal. Lamento, né, para quem acha isso, mas eu acho que um verdadeiro programador tem que ser capaz de dominar label goto, tem que ser capaz de dominar ponteiro, precisa. Porque se você for programar compilador de uma linguagem nova de programação, você tem que dominar essas coisas. Ponteiro, label goto, você precisa dominar sim, né? Label goto ele é muito importante em interrupções quando você está escrevendo compilador de uma nova linguagem, tá certo? Então você precisa, né, fazer o label goto. E o C++ permitem isso, tá? Label goto. Que nem o Fortran, né, assim, na sua origem, COBOL
tem também BASIC, com certeza, essas linguagens próximas da linguagem de máquina. C e C++ não são consideradas linguagens exclusivamente de baixo nível. Elas são C, C++, que é a combinação, né? A gente fala C/C++, você pode combinar os dois, né? Você pode programar em baixo nível, pode programar em alto nível, sabe? Pode misturar baixo nível com alto nível, sabe? Então é algo que, sim, não sei se Python tem essa capacidade, né? Ainda mais que o Python você não consegue gerar executável, né? Para o Python você não tem um verdadeiro compilador que mereça esse nome. O que você tem é um interpretador, tá? Tanto que você não consegue gerar um executável do seu código, tá certo? O Java, você gera um executável, mas esse executável ele só vai rodar na máquina virtual Java. Então você tem que ter a máquina virtual Java, tá? Executável você tem, mas ela é dependente da máquina virtual Java, tá? Até um tempo atrás houve assim, uma preocupação, porque a Oracle comprou a máquina virtual Java, né? Então a preocupação seria se a Oracle um belo dia começasse a cobrar, né? Você quer ter a máquina virtual Java, então você vai ter que pagar, tal, né? Então assim, aí que tá, né? Até hoje isso não aconteceu, sabe? Então, né? Mas assim, é uma coisa difícil, né? O mundo moderno ele muda demais para mim, né? Que, com a idade em que eu tô, né? É uma velocidade muito alta, né? Então, por exemplo, eu tenho que usar o celular, não gosto, eu prefiro teclado, eu prefiro tecla mesmo, né? Certo? Física, tecla física, né? Então, e essas mudanças, uma que substitui a outra, que substitui a outra, certo? A dúvida é o seguinte: eu vou adotar essa substituição nova, daqui a pouco já está obsoleta e vem uma outra, né? Certo? Então não é a minha velocidade, eu tenho uma outra velocidade, né? Então, assim, em Portugal é como se fosse um pseudocódigo, tá certo? Então, tem uma repetição do que está escrito aqui né? E o Python, né? Eu sem querer eu apertei a tecla End, né? E eu fui lá para o final dos slides, né? Então, vou ter que localizar, né? O slide em que eu me perdi, né? Então, assim, talvez seja melhor eu voltar, né? Aqui, ó, já está aqui em pseudocódigo, né? Então a gente não precisa nem se preocupar, né? Em Python seria o seguinte, ó, né? Isso aqui é em Java. Você vai falar assim, pô, mas, né? Isso é Java, mas isso aqui é C mais mais, né? É a mesma coisa. Pois é mesmo, tá? A única coisa que eu não sei se o Java aceitaria N++, escrever N++ aqui, seria int n menor que 1, menor que igual que 10, N++, que é mais curtinho, tá? E não sei se o C aceitaria declaração aqui, porque o C originalmente você teria que declarar todas as suas variáveis lá no cabeçalho, tá certo? O que eu acho até muito bom, né? Eu acho muito bom porque, por exemplo, a gente chama i de contador, né? Se a gente se lembra que já usou essa variável, né, e precisa dela de novo, aí você muda para j, né, computador i, computador j. O problema é se você está com um programa muito grande, né, você usa um contador i, se esquece que ele já está sendo usado, e aí você chama esse i de novo ali, tá certo? Isso você tem que tomar muito cuidado, né? Mas vamos supor que você chama o J, aí o compilador C vai falar, você não declarou o J, aí você vai lá, lá no cabeçalho você vai ver que você tem que falar i, J, tal, né? Então assim, agora você chamar o i de novo, né? Eu acredito que os compiladores hoje em dia eles indicam um erro, porque você está usando um i contador de um for que já está dentro de um outro for, tá? Isso o compilador ele tem que
pelo menos dar um warning, tá? Não sei se você iria querer fazer isso. Não sei se você vai querer mexer numa variável que já é seu contador, né? Então, pelo menos um warning ele teria que dar para você, tá certo? Aí você vai ler o warning. É isso que você quer? Tá? Então, é isso, tudo bem, tá? Então, eu acredito que o C dá pelo menos um warning, né? E te mostra, ó, tem um warning aqui, tá? É isso que você quer mesmo, tal. Se for aquilo que você quer que o contador I seja chamado de novo num for dentro de um outro for que já está chamando um contador de I, você quer isso, tal. Então tudo bem, você pode até apagar a mensagem de warning. Aí lá no código do seu C, C++, você pede para apagar. Apague a mensagem de warning, tá? Então tá bom, certo? Então tá ok. E a solução em Python, aí seria esse in-range, né? E mais. Aí você vai falar assim, por que o Python não aproveitou, né? Já que isso aqui é C, né? E o Python foi escrito em C. Pois é, né? Eu acho que esquisito, né? Isso aqui até é o Python 2, hein? Python 3 exige que você abre parênteses e feche parênteses. Aqui é Python 2, tá? O Python 2 você não precisava abrir parênteses e fechar parênteses, tá? Pois é, né? Eu não sei por qual razão, né, o Python quis reinventar a roda e criar outros tipos de print. Tem um monte de print de tudo que é tipo, né? E o C já faz tudo isso, né? Nesse ponto, o Java ele aproveitou o que o C tem de bom. Por quê? Por que não aproveitar, né? Aqui